sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação, e hoje a gente decidiu fazer um episódio um pouco mais educativo para explicar alguns dos principais bordões do mercado financeiro, ou enfim, eventualmente algum termo um pouco mais técnico, que a gente nota que sempre gera muita dúvida, né, nos nossos investidores, seguidores, reuniões com clientes. O que acontece é que muitas vezes, né, a gente que trabalha aqui no mercado financeiro, a gente está tão acostumado, né, com algumas expressões, ouvindo o dia inteiro, que a gente esquece, né, que muitas delas não são tão evidentes, né, para quem não está inserido no mercado financeiro. E para quem investe, né, é extremamente importante entender, né, especialmente aquelas que a gente usa aqui mais corriqueiramente, para estar sempre, né, investindo e acompanhando a carteira com o máximo de informação possível, né? Então hoje a gente trouxe o Fernando Cavalletti, que é Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset, e vai ajudar aqui a gente a desmistificar, né, alguns dos principais bordões do mercado. Vamos falar com ele então. E aí, Cava, como é que você tá? Tudo bem? Seja super bem-vindo ao Mind Asset. Oi, Marília. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vamos tentar explicar aqui esses termos, né, que o mercado costuma usar, que, como você falou, geralmente não estão no dia a dia, né, de muitos investidores. Acho que é mais por questão de contato com os termos mesmo, não tem nada de extraordinário aqui nesses termos utilizados, né? A nossa ideia é desmistificar um pouco isso e mostrar que, na verdade, são termos que representam coisas fáceis, né? Só que tem o seu glamour, porque é aqui né, no dia a dia do mundo dos investimentos. Cava, até antes da gente entrar, né, nas expressões, nos bordões, até queria aproveitar a sua presença. Sei que você é uma figura bastante cross, né, aqui dentro da Itaú Asset. O que eu quero dizer com isso, né? Você é uma pessoa que participa, né, de reuniões com todos os tipos de clientes, né? Desde aquele com um pouquinho menos de conhecimento até aquele, enfim, alocador ou investidor institucional que pode ser que demande um nível de profundidade técnica bem maior, né? Então, enfim, queria começar te perguntando, assim, se acontece muito de você falar alguma coisa, usar algum termo e o cliente não entender. Com certeza, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios aqui da função, né, de Portfolio Specialist, é justamente ter essa linguagem diferente, né? Conseguir adaptar a linguagem, na verdade, para os diferentes tipos de clientes, né? Então, aqui no time, né, sempre quando a gente vai fazer alguma reunião com determinado tipo de cliente ou segmento comercial, a gente sempre busca virar uma chavinha, né, na nossa cabeça para poder passar as principais mensagens de uma maneira compreensível, né, para o cliente. E de fato, realmente, assim, a gente fala com grandes alocadores, né, do mercado, fala com outros gestores do mercado, que requer aqui uma tecnicidade um pouco maior, mas também nós temos que falar, né, e passar as principais mensagens para aquele investidor que não está no dia a dia, que não acompanha esses termos de mercado. Então, sim, né, é um desafio aqui para a gente adaptar essa linguagem para ser compreendida, né? Não adianta nada falar um tecnês aqui muito sofisticado e o cliente lá na ponta não está entendendo absolutamente nada do que está falando e se sente até de forma, né, até uma insegurança com relação ao que está sendo feito, né, com o dinheiro dele, né? Então, sim, assim, é uma dos pré-requisitos aqui do perfil aqui de Portfólio Specialist, saber adaptar a linguagem aqui para os diferentes tipos de clientes. Legal. Então, assim, com certeza você já se deparou com tudo quanto é tipo de dúvida, né? Então, enfim, ninguém melhor do que você aqui para ajudar a gente a compilar as principais e explicar, né, o que cada uma delas significa. Cava, eu acho que seria legal a gente tentar dividir aqui a nossa pauta por mercado, né? Por mais que muitas expressões, obviamente, se apliquem, né, a mais de um, ou enfim, todos os mercados, acho que seria legal a gente tentar dividir aqui só para ter um norte. Queria então começar falando do mercado de renda fixa. Aqui, né, falando de juros, inflação, quais que são as principais expressões que geram dúvida? E acho que aqui, com certeza, a gente pode começar falando do tomado e dado em juros, né? O que é estar tomado ou dado em juros? E me fala também outras expressões, assim, que você ouve bastante. Legal, Marília. Essas expressões são bastante utilizadas, né, no dia a dia ali do mercado financeiro. São expressões simples, tá? Não tem nada demais aqui, tá?
Tomado significa comprado, ou seja, estou tomado em taxa de juros, estou comprado em taxa de juros, né? Eu montei uma posição que eu espero que os juros vão para cima e aí eu vou ganhar dinheiro. E o oposto, dado, e também muitas vezes o pessoal chama de aplicado, né? Dado e aplicado é a mesma coisa, é o contrário, né? Eu estou vendido. Então eu estou dado nos juros, estou aplicado nos juros, eu estou vendido em juros, tá? E uma forma de gravar, eu sempre procurei gravar uma das pontas e a outra saía por tabela, né? Então, eu sempre gravei mais a parte tomado, né? Então, eu falei, tomado é comprado, tomado é comprado. E aí, dado e aplicado, né? Que são as outras duas, saía aí por tabela, que é vendido, tá? Nada mais do que isso. Legal, então basicamente tomado ganha quando os juros sobem e dado ganha quando os juros descem, é isso? Exatamente. Legal. Cava, uma outra expressão que a gente escuta bastante aqui quando falando de renda fixa é a famosa exposição no pré, né? A gente ouve PL equivalente ano, e até uma outra expressão que eu já queria aproveitar e te perguntar, inclusive foi uma dúvida dos nossos seguidores no Instagram, que é a famosa duration. Enfim, você consegue explicar pra gente esses dois temas? Perfeito, né? Vamos lá. O mercado de renda fixa, ele se caracteriza por ter títulos, né, e contratos aqui com diferentes vencimentos, né? Tem um tesouro direto, por exemplo, do tesouro pré, com vencimento para janeiro 23, janeiro 25 e assim por diante, né? Conforme eu tenho esses vencimentos diferentes desses contratos, seja contrato de juros ou de títulos de renda fixa, eles possuem uma duration diferente, né? O que é essa duration? A duration nada mais é do que a sensibilidade do preço do papel, né? do título ou do contrato à variação da taxa de juros, tá? Então, a duration, ela mede, né? Por exemplo, se o meu título ou contrato variar 1% para cima ou para baixo, o que acontece com o meu preço hoje desse papel, desse contrato, tá? Então, isso é duration. A duration é a sensibilidade do preço em função da variação da taxa, né? Então, no mercado de renda fixa, como você tem títulos aí, contratos com diferentes vencimentos, né? Os curtinhos, onde o gestor tenta operar ali, pegar, né, a política monetária que o Banco Central vai fazer, ou os títulos mais longos, que são sensíveis a outras coisas, né? A risco país, né? A fluxo de investimentos para o país, né? O gestor pode estar posicionado num contrato super curtinho e também em contratos mais longos, né? Com durations diferentes. Então, como é que a gente fala isso, né? Como é que a gente equaliza isso? Então, é justamente com esse termo aqui que a gente usa, né? Que é o PL equivalente ano, tá? E é onde eu faço a conversão da minha posição, do tamanho da minha posição para um ano. Eu normalizo tudo para um ano, para justamente entender o tamanho do risco que eu estou correndo, tá? Então, quando, né, um gestor fala assim, eu tô com exposição no pré de 2 PLs equivalente anos no janeiro 24, por exemplo. Estou tomado 2 PLs equivalente anos no janeiro 24. Né? O que isso quer dizer? Primeiro, que ele está posicionado nesse vértice, né, com vencimento aqui no janeiro 24. 2 PLs equivalente anos significa que ele converteu, janeiro 24 não tem só um ano, né? Ele tem uma duration maior do que um ano, né? Estamos aqui em maio de 2022. Então, eu converti isso como se eu tivesse posicionado num vencimento para daqui um ano, tá? Então, eu converto aqui do janeiro 24 para um ano e calculo quantos patrimônios, né, do fundo, por exemplo, eu estou exposto neste vencimento, tá? Então, a exposição no pré e esse PL equivalente ano nada mais é do que isso, tá? Só um outro exemplo para ficar claro, por exemplo, né? Se eu tenho um PL tomado num juros, por exemplo, de um ano, e eu tenho meio PL tomado nos juros para 2 anos, né? Vamos por aqui julho 23 e julho 24, por exemplo. Quando eu converto isso para PL equivalente ano, eu vou falar assim: eu estou tomado um PL equivalente ano no janeiro 23 e estou tomado um PL equivalente ano no janeiro 24, entendeu? Como uma tem o dobro da duration da outra,
isso se reflete no tamanho da posição. E é um jeito de falar para a gente poder comparar diferentes vértices, senão eu ficaria perdido, né? Pô, tantos PLs lá no vencimento longo, tantos PLs no vencimento curto, como é que se converte? Onde eu estou mais posicionado? Onde eu estou mais exposto? Então, nada mais é do que uma normalização, tá? Que a gente faz aqui para poder comparar, tá? Justamente fica mais fácil fazer esse comparativo se você, como você bem mencionou, você normaliza tudo. Aí você consegue colocar tudo numa mesma base de comparação, né? É isso. Legal. Cava, outra coisa que também sempre gera dúvida, o que significa quando a gente fala que a curva abriu ou que a curva fechou? Do que a gente está falando? Curva abriu é quando os juros foram para cima, né? Também. E a curva fechou é quando os juros foram para baixo, tá? É similar aqui, por que é diferente de tomada aplicada? Tomada aplicado e dado é o meu posicionamento na curva de juros. A curva abriu e fechou é o comportamento da curva, tá? Então, quando eu falo curva abriu, os juros foram para cima. Curva fechou, os juros foram para baixo, tá? Termos bastante utilizados aí também no dia a dia de mercado. E até falando em posicionamento, né, na curva, você mencionou, né, quando a gente fala aqui, por exemplo, temos posições direcionais, né, em juros nominais, o que a gente está querendo dizer com isso? Posição direcional é quando o gestor ele tem uma convicção, né, de que se esses juros vão para cima ou para baixo. Estou direcionalmente, né, estou escolhendo uma direção para onde a curva de juros vai, né, ou um determinado vértice aqui da curva de juros, tá? Por isso que a gente chama direcional, né? E já, por que a gente chama direcional? Porque também existem as posições relativas na curva de juros, né? Onde eu não estou apostando simplesmente na direção de um vencimento, se ele vai para cima ou para baixo, né? Mas assim eu estou apostando no relativo entre dois vencimentos, tá? Então aqui existem estratégias, né, de renda fixa que eu monto utilizando o relativo entre dois vértices, né? Então eu posso estar, por exemplo, aplicado ou dado num vencimento curto e tomado num vencimento longo, né? Ou seja, eu estou montando uma posição relativa entre dois vértices. Então, se eu casar a duration direitinho, né, entre esses dois, eu vou falar assim, eu não estou posicionado de forma direcional nos juros nominais, estou posicionado de forma relativa, né? Ou como a gente usa aqui, estou posicionado na inclinação da curva, tá? Porque aí eu já não estou apostando mais se a curva toda vai abrir ou se a curva toda vai fechar. Eu estou fazendo uma aposta relativa entre dois vértices, né? Eu estou apostando que esses curtos vão para baixo e os longos, né, vão para cima, tá? Por isso eu estou posicionado aqui, a gente usa o termo, eu estou comprado em inclinação de curva, né? O que é isso, né? Imagina assim, se você fizer um gráfico da curva, né, os vencimentos curtinhos e a linha vai até os vencimentos mais longos, né? Eu tô dado no curto e tomado no longo, ou seja, se você fizer esse movimento, né, o curtinho para baixo e o longo para cima, você vai ver que deu uma inclinada, né, uma empinada essa curva, né? Então, por que ele é uma posição relativa? Porque vamos supor que a curva de juros, ela como um todo vá para cima, ou vá para baixo. Se eu estou com as durations casadinho, bonitinho, duration, convexidade, eu não vou ganhar nem perder dinheiro, né? Se esses meus dois vértices se movimentarem ambos, né, na mesma magnitude para cima ou para baixo, né? Por isso que eu não estou no direcional nesse caso, né? Eu estou na inclinação. Agora, se o meu vértice curto cair e o longo subir, obviamente a curva empinou, eu ganhei dinheiro. Agora, se o curto cair mais do que o longo, eu também ganhei dinheiro. Por mais que a curva caiu como um todo, eu também ganhei dinheiro, porque se o curtinho caiu mais que o longo, a curva empinou, né? Ou estipou, que a gente costuma chamar também de steepening, né? Do termo americano. Então eu ganhei dinheiro. E o contrário também é verdade, né? Se o longo cair mais do que o curto, eu perdi dinheiro. E aí você vai ver que o movimento da curva é
de acomodação, né? Ela desinclina. Ou também no mercado aqui, já usando outro termo, a curva fletou, né? Vem do termo americano também, o do inglês flattening, né? Então, nesse caso que eu expliquei agora, são posições relativas, né? Eu estou posicionado na inclinação de curva. Agora, se eu só espero que o mercado vai subir ou vai descer, eu fico posicionado de forma direcional nos juros, né? Uma aposta mais limpa, digamos assim, né? E até legal que você já explicou, né, os termos steepening e flattening, que é, enfim, algo que a gente corriqueiramente escuta, e agora ficou super claro. Cava, agora falando um pouco de inflação, né? Até um termo que a gente explicou recentemente em um outro episódio, mas acho que vale a pena explicar de novo, que são as posições em inflação implícita, né? E como que a gente monta. Você consegue relembrar rapidamente pra gente? Consigo. Começando pelo nome, né? Por que tem esse nome, inflação implícita, tá? Nada mais é do que o termo implícito vem. É a inflação que está implícita na curva de juros, né? Porque quando você tem o juros nominal, que ele é basicamente, né, o juros da economia, quando você desconta a inflação desse juro, você tem o que a gente chama de juro real. Então, o juro nominal nada mais é que o juro real mais a inflação, certo? Então, o que é a inflação implícita? Quando você pega dois vencimentos na curva de juros próximos, né? Um na curva de juro nominal e outro na curva de juro real, a diferença entre esses dois pontos é justamente a inflação que está implícita nas curvas de juros, tá? Por isso o nome inflação implícita. E ela também, outro termo que é como ela é conhecida, é inflação break-even, né? Mas a gente usa muito mais aqui o termo implícita aqui, né? Como jargão de mercado. Então, nada mais é do que isso. Inflação implícita é a inflação que está nos preços da curva. Eu pego a curva de juros nominal, o vencimento casado, desconto o quanto que está né, nesse vencimento próximo o juro real, e essa diferença eu tenho justamente a inflação que o mercado está implicitamente colocando naquele vencimento, tá? É isso. E aí, aproveitando também, Maria, como é que, né, se monta uma posição de inflação implícita, né? Aí você tem que... A inflação implícita, você não tem um ativo, né, que a pessoa física pode ir lá e... vou comprar inflação implícita. Não tem, tá? Você precisa fazer uma operação conjugada aqui, ou ir no mercado de derivativos, que aí na BMF, que a pessoa física não tem acesso, né? Mas um jeito simples da gente explicar aqui como é que monta uma posição de inflação implícita, né? Basicamente, para fazer isso, você precisa de duas coisas. Você compra uma NTNB e você monta uma posição tomada no juros nominal naquele mesmo vencimento, né? Casando as durations bonitinha. Por quê? Quando você compra uma NTNB, a NTNB tem duas coisas. Você leva, primeiro, o IPCA, certo? Mais juros, né? É o pagamento aqui de um título do NTNB, né? É o IPCA mais juro real. Só que fala assim, eu não quero esse juro real. Eu quero só o IPCA, certo? Eu quero ficar posicionado em inflação implícita. Então, eu preciso montar alguma coisa que zere essa minha exposição em juro real que um papel de NTNB me dá automaticamente. Então, eu vou no mercado e tomo juros nominais na mesma proporção para eu corta e eu fico só com IPCA, né? Então, dessa forma, eu consigo montar uma posição que eu estou aqui, né, comprado, né, ou tomado em inflação implícita. O que eu espero com isso? Que, além de ter o carrego, né, do IPCA, eu vou ganhar dinheiro se vier surpresas para cima de inflação, né? Ou seja, o mercado começar a colocar naquele diferencial de juros que eu expliquei, mais inflação, expectativa de mais inflação para aquele determinado vencimento. Então, eu ganho dinheiro tomado em inflação implícita, dessa forma. Não, perfeito, super claro, né? Você começou mencionando, só assim, relembrando, né, que as NTNB são justamente, né, os títulos públicos federais que tem aí uma remuneração atrelada a IPCA mais juros, né? Então, perfeita a sua explicação, que você tem o IPCA mais os juros e você quer só o IPCA, né? Então, você precisa, enfim, dessa outra posição que zere a exposição em juros. Super legal, Cava. Bom, só para uma outra, enfim, aqui falando um pouco de mercado de juros e também de economia. Duas expressões que a gente escuta bastante é hawkish e dovish. Cava, você consegue explicar rapidamente pra gente o que significa isso? Claro.
Aqui são termos, né, em inglês que exemplificam, né, ou que relatam a postura da política econômica de um banco central, tá? Então, hawkish é isso mesmo, vem do inglês aqui de hawk, né, de falcão. E dovish vem também do dove, né, que é a pomba, tá? Então, nada mais é do que a conduta, né, da política monetária de um banco central. Então, quando a gente fala assim, o Banco Central ele está com uma postura hawkish, né? Nada mais é do que ele está com uma postura muito dura para combate à inflação, tá? Ele vai fazer de tudo, eventualmente até sacrificar crescimento e empregos para controlar a inflação. Ele está muito duro, né? Ele é como um falcão aqui, né? No combate aqui à inflação. E o contrário é a postura dovish, né? Ou seja, o Banco Central está mais leniente com a inflação, ele está tolerante com a inflação, né? Para ter o benefício aqui do crescimento e do mercado de trabalho, tá? Então, hawkish é duro com a inflação, e aí a gente já fala, o Banco Central está hawk, e dovish é uma postura mais leniente, mais liberal, digamos assim, tolerante com a inflação, para colher benefício, né, de crescimento e emprego, né? Então, o Banco Central está com uma dove, né? Está com uma postura dove. Legal. Cara, então beleza. Então, já entendemos o que é estar dado, o que é estar tomado em juros, já entendemos um pouco de hawkish e dovish. Queria então te falar uma frase, e aí você me traduz aqui só pra gente sintetizar e ver se a gente entendeu. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Abre aspas. Estamos com posições dadas nos juros porque o Banco Central está dove. Fecha aspas. Vamos lá, sintetiza pra gente o que significa essa frase. Perfeito. Então, essa frase é bastante interessante, né? Traduzindo aqui um pouco a frase, o que o gestor que falou essa frase, ele está acreditando? Primeiro, ele está acreditando que o Banco Central vai ter uma postura dove a mercado. Então, por exemplo, se o mercado já precificou, colocou assim, o Banco Central ele vai dar, 50 bips de juros, vai subir os juros em 0,5% na próxima reunião. Só que eu, gestor, acredito que esse Banco Central vai ser dove, né? Vai ser mais dove, ou seja, ou ele vai subir menos, 0,25%, né? 25 bips, ou ele nem vai subir os juros na próxima reunião. Eu estou achando que ele vai ser dove, né? Eu estou achando que ele vai ser tolerante com essa inflação. Então, eu vou lá e montei uma posição dada, né? Uma posição aplicada, vendido em juros. Porque quando sair a decisão de política monetária, o Banco Central ir lá e comunicar, o mercado acreditava que ele ia dar 50, ele deu 25 ou nada, ou seja, a curva fechou, né? Nesse vencimento, nesse vértice. E aí eu, como estava dado nos juros nesse vencimento, ganhei dinheiro. Aqui a gente usou diversas expressões aí que a gente explicou ao longo da nossa conversa, mas é isso, né? Basicamente, o gestor, né, ele tem uma visão diferente do mercado, ele acha que o Banco Central vai ser mais dove do que o mercado está precificando, do preço na curva, então ele monta uma posição dada, ou seja, vendida em juros, geralmente num vencimento curtinho, né? Porque estamos falando aqui de decisão de política monetária, e ganha dinheiro com isso, tá? Essa é o que essa expressão quer dizer. Não, legal, excelente, Cava. Vamos agora mudar um pouquinho aqui o mercado que a gente está focando e falar um pouco das expressões que são mais específicas do mercado de crédito privado, pode ser? E aqui, né, falando de crédito, acho que a gente pode começar explicando o que é o tal do spread de crédito, que é uma coisa que, obviamente, a gente escuta o tempo inteiro. Cava, você consegue explicar? Tá, spread de crédito é fácil, tá? Spread de crédito é quanto um determinado título de crédito privado está pagando a mais do que o título livre de risco, né? Do que, por exemplo, aqui falando no mercado brasileiro, do que um tesouro direto, né? Que é o nosso risk-free, né? O título risk-free, livre de risco, por justamente ter o risco de crédito, né? Estou falando aqui de uma empresa privada que depende das suas funções ali econômicas, né? Do seu fluxo de caixa para poder honrar o pagamento desse título, né? Então, o spread de crédito nada mais é do que quanto eu vou ganhar a mais ou quanto esse título privado está pagando a mais do que o título livre de risco,
justamente pelo risco de eu estar carregando, de eu estar, né, emprestando dinheiro para a operação dessa empresa, tá? Não, legal. E até falando de risco, né? Se está com mais ou menos risco do que a taxa livre, acho que também é legal a gente explicar o que é high yield e high grade, que também são expressões que a gente ouve muito e que estão aí atreladas ao risco, tô certa? Perfeito. É uma forma de mensurar esse risco de crédito, né? Então, também 2 termos em inglês aqui, a gente fala quando eu tenho uma carteira ou um papel, né, mais high yield, ou seja, é que o spread de crédito é grande, é alto, ou seja, ele tem um risco maior e, por conta disso, uma remuneração proporcional, né, também uma remuneração maior. Então, é high yield. Yield é como se fosse, né, taxa. Então, a gente fala que o spread de crédito é gordinho, né? É gordo. Então, é um papel que remunera bem, porém, ele carrega também um risco maior, né? Então, isso que significa, né, ser high yield. E high grade é o contrário, né? Na verdade, são títulos com baixo risco de crédito, né? São títulos com um spread de crédito menor, por consequência, né? Títulos mais conservadores. Então, é o oposto aqui do high yield. Não, excelente, super claro. Cava, ainda falando, né, aqui de crédito privado, algo que a gente também bastante corriqueiramente fala aqui, né, especialmente na Itaú Asset, é em relação aos nossos deals exclusivos, né? A gente vive falando de private placement e por aí vai. Consegue explicar pra gente um pouquinho o que é isso? Claro, é bastante comum aqui também no mercado de crédito, né? Geralmente, quando uma empresa, né, vai ao mercado fazer uma emissão de debêntures, né, ela contrata um banco de investimento, coordenador da oferta e tudo mais, e vai ao mercado onde, né, todos os players de mercado analisam aquela operação, vê se o risco, né, de emprestar dinheiro para aquela empresa através ali da compra de uma debênture está condizente com o spread de crédito que essa debênture vai pagar, né? Se o risco está alinhado. E aí, geralmente, isso é feito através de uma oferta onde os players entram bidando essa oferta, né? O que é isso, né? Colocando ali quanto eles estão dispostos a pagar para esse papel de crédito, né? Então, eu olho lá, falo, determinada empresa está vindo com uma debênture X, eu falo, olha, pelo risco que essa debênture me apresenta, né? Eu analisei o balanço da empresa, capacidade de pagamento, cenário econômico relevante para aquela empresa e tudo mais. Eu falo, olha, eu acho que para este papel aqui eu quero, né, uma rentabilidade de CDI mais tantos por cento, né? Condizente com o que eu acredito que seja o risco. E o mercado todo faz isso. E aí você tem, né, o book building da oferta e aquela debênture sai com um determinado preço. E aí, eventualmente, o que acontece, né? Assim, para eu poder comprar uma quantidade relevante, né, dessa debênture para o meu fundo, eventualmente eu não posso colocar um preço muito agressivo, né, muito abaixo, porque senão eu não levo nada e outros players do mercado levam aquela debênture. Então, você tem uma competição ali, né, entre os players para ver quem consegue levar uma quantidade relevante aí pro seu fundo, calibrando aí a expectativa de risco e retorno desse papel, né? Se eu for muito agressivo no preço, sabe, vou pagar, eu não levo nada. Então, geralmente, o que acontece? Essas ofertas a mercado, elas saem com preços mais altos, né? Ou seja, até mais interessantes, digamos assim, do ponto de vista da empresa que está fazendo a emissão, né? E aí, o que é o private placement? Por outro lado, tem empresas que eventualmente já querem ir, não querem nem ir a mercado, por exemplo, já conversam com players grandes, e a Itaú Asset é o maior player de crédito aqui no Brasil, né? E aí você já faz uma oferta, né, tailor-made, né, assim, já customizada para as necessidades aqui da Itaú Asset. Então, na coordenação da oferta, já é conversado, assim, poxa, o que você acha atrativo, o que você acha interessante, Itaú Asset aqui em termos de preço e tudo mais. Então, você já faz uma oferta mais customizada, porque, né, para um player grande, você já sabe que tem a condição que ele vai tomar toda a sua oferta
e essa oferta acaba não indo ao mercado. Por um lado, para a empresa é bom, porque ela já tem a garantia de um player grande, né, que vai tomar a sua dívida, então é seguro para ela, né, uma asset grande, com fundos já, né, consolidados e tudo mais. E para o player, né, para a asset também é bom, porque isso acaba saindo num preço interessante, não tem que ir a mercado disputar com outros players, e aí ser um pouco mais agressivo em preço para poder levar uma parte relevante da oferta, tá? Então, esses são os private placements, né? Você faz uma oferta já customizada para determinado player. Só funciona quando o player é muito grande, já tem muita influência, tem fundos aí muito grandes, né, de crédito no mercado, e tal asset se encaixa aí nesse perfil, tá? Não, perfeito, ficou super claro, e só queria complementar que, obviamente, né, além de ser super bom para a empresa, que conta aí com um parceiro como a Itaú Asset, além também de ser muito bom para a Itaú Asset, que consegue ter acesso a esse tipo de oferta, acaba sendo bom também, obviamente, para os cotistas aqui dos nossos fundos, né, que vão estar, enfim, quando investem aqui nos nossos fundos de crédito, vão estar aí expostos a, enfim, ofertas exclusivas, né, que eventualmente só a Itaú Asset tem acesso. Então, super legal, Cava, ficou super claro. Queria agora falar um pouco também do mercado de câmbio, né, que tem algumas expressões que geram bastante dúvida. Acho que aqui a gente pode começar falando de posições em cupom cambial, que não sei se está claro para todos os ouvintes. Você consegue explicar para a gente, Cava? Explico. Cupom cambial nada mais é do que a remuneração aqui da nossa taxa de juros, né, taxa de juros brasileira, em dólar. Então, eventualmente, né, um gringo, ele pode vir aqui e montar uma posição no nosso mercado de juros, que tem, né, um juros super gordinho, né, mais interessante do que no mercado de origem dele. Só que se ele fizer isso, ele fica exposto a variação cambial neste período, né? Então, eu posso ganhar muito com a nossa taxa de juros gringo, né? Na visão do gringo, eu posso ganhar muito com a taxa de juros no Brasil, só que, eventualmente, quando eu for de volta trazer meu dinheiro para cá, o câmbio, né, o real pode ter se depreciado tanto que, no final das contas, foi uma operação desvantajosa para mim, né? Uma operação que incorreu em perda. Então, para evitar isso, eu já vou e me posiciono em contratos, né, de cupom cambial, que já é a remuneração do nosso juros, só que em dólar, né? Ele já leva aqui em consideração o que seria a depreciação cambial por conta de diferencial de juros entre as duas moedas. Então, já é uma operação né, mais segura aqui para o investidor estrangeiro, né? Ele vem aqui, vai ganhar uns juros, só que já na moeda dele, né, em dólar, e não fica exposto aqui a essa exposição cambial. Não, legal. E até falando, né, de diferencial de juros, acho que outra expressão que tem um pouquinho de relação é a famosa carry trade. Me explica o que é carry trade, Cava? Carry trade é o seguinte, também o investidor de fora, no seu país de origem, ele toma dinheiro, né, ou seja, ele pega um empréstimo a juros daquele país, né, eventualmente juros baixos, e aplica esse dinheiro numa economia com juros altos, tá? Então, é uma operação aqui de toma empréstimo e investe. Eu tomo empréstimo em um lugar, né, em uma economia que esse empréstimo vai me custar juros super baixos, e eu invisto no lugar que tem juros mais altos, né? Então, isso quando a gente fala que quando o diferencial de juros, por exemplo, né, Brasil e Estados Unidos está muito grande, a gente começa a ver justamente essas operações crescerem, né? As estratégias de investimento em carry trade, né? Vem da expressão inglesa aqui de você, né, montar uma operação de carrego aqui, a gente pode traduzir dessa forma. Ou seja, eu tomo a juros baixos, aplico a juros altos em outra economia e tento extrair, né, um carrego positivo aqui dessas duas operações, tá? É claro que é uma operação que incorre riscos aqui,
E justamente ela começa a ficar atrativa quando você tem esses diferenciais de juros muito grandes, né, entre duas economias. Sim. Não, obviamente, tudo que a gente está falando aqui tem um nível de complexidade maior, né? A gente está simplificando, mas ficou claro. Então, carry trade é simplesmente você toma um empréstimo, né, enfim, numa taxa de juros baixo e investe num país que paga ali uma remuneração, né, um juros mais alto. Ficou super claro, Cava. Bom, queria que, enfim, o papo tá ótimo, tem muitas expressões que a gente pode abordar aqui, mas chegando no final, vamos aqui falar então de algumas que são específicas do mercado de renda variável, né? E aqui, enfim, tem muita coisa. Acho que a gente pode começar falando das diferenças, inclusive essa também foi uma dúvida dos nossos seguidores lá no Instagram. Então, vamos falar das diferenças entre long only, long and short, long bias, enfim, Cava, explica melhor isso aqui pra gente. Certo. Long only, long and short, long bias são diferentes tipos de fundos aqui, e aí geralmente essas expressões são utilizadas aqui no mercado de renda variável, né? Então, quando eu estou falando que eu tenho uma estratégia aqui long only, é basicamente um fundo que só fica comprado em papéis de ações. Tá? Ele basicamente pode ter alguma coisa, mas assim, a grande maioria aqui da estratégia, quase a totalidade da estratégia, vai ser através de posições compradas em ações, né? Em papéis aqui no mercado de renda variável. Tá? Por isso que chama long only. Né? Long é também uma expressão em inglês que remete aí a você estar comprado. Né? E aí eu tenho long and short, que na verdade o gestor ou a estratégia, ela vai ter as duas pontas, né? Então, um pedaço da carteira eu estou comprado em ações e outro pedaço eu estou vendido em ações, tá? Geralmente, quando a gente fala long and short, ele também deriva para, né, duas estratégias aqui diferentes também, que é long and short neutro e long and short direcional. Geralmente, o long and short neutro, o gestor vai tentar calibrar a mesma quantidade, né, o mesmo valor aqui financeiro, pode ser ajustado por beta ou não, é outra coisa, mas é basicamente ajustar o mesmo valor financeiro dos papéis que eu estou comprado com relação aos papéis que eu estou vendidos. Então, lembra que a gente falou da curva de juros? Eu estou comprado num vértice e vendido em outro? É quase a mesma coisa, só que eu estou comprado em determinadas ações e vendido em outras ações e eu estou apostando no ganho relativo entre elas, tá? E justamente quando a gente fala long and short neutro, eu não dependo para onde o mercado está indo, se está subindo, se está descendo, né? Se a bolsa está se valorizando ou se depreciando. Nada mais do que o que eu preciso acertar é se os papéis que eu estou comprados subirem mais do que os que eu estou vendido ou caírem menos do que eu estou vendido. Essas estratégias vão me trazer, né? Se isso acontecer, eu vou ter ganho, tá? E o último, long bias, ele é como se fosse um meio termo aqui, tá? Entre uma estratégia long only e uma estratégia long and short. A gente fala aqui que são os fundos que têm até mais liberdade, porque aqui, geralmente, né, o gestor, ele pode fazer a utilização aqui da exposição líquida maior ou menor, né? Ou seja, ele pode ter a cara, eventualmente, em alguns momentos, de um long and short, ou seja, eu estou basicamente só em apostas relativas, ou quando eu acho que o mercado todo ele está favorável, né? Tem uma tendência de alta, está se apreciando, eu posso ficar também mais comprado do que vendido, né? Então, eu fico com uma cara um pouco mais aqui de um fundo long only, tá? Então, nos fundos long bias, o gestor tem essa liberdade de flutuar aqui a exposição, né, líquida, que a gente chama aqui no mercado de renda variável. Não, legal, super claro. E você até mencionou, né, long and short neutro. Acho que até quando a gente fala de long only, a gente também, vira e mexe, a gente ouve nível neutro, posições under, over. Quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer, Cava? Legal. Então, geralmente aqui funciona aqui, é mais comum a gente utilizar essas expressões aqui para fundos long only, né? Então, como é que eu meço, né? Como é que está a cabeça do gestor e como que ele está posicionado, né? Geralmente a gente fala isso para fundos long only que estão atrelados aqui a um benchmark, né? Por exemplo, o Ibovespa. Então, se eu estou, por exemplo, no setor de energia, eu estou neutro, né? Um fundo long only neutro no setor de energia, significa que eu estou com um posicionamento, né, na minha carteira
nesses papéis de energia muito próximos, né, ou iguais aqui ao benchmark, ao Ibovespa, né? Então você pega as empresas do Ibovespa, né, do índice do setor de energia, tem lá X% dessas empresas dentro do índice. Então no meu fundo, eu sou um fundo long only, estou neutro no setor de energia. Então eu estou com um posicionamento aí muito similar, muito semelhante ao do índice, né, em termos de exposição aqui a esses papéis de energia, tá? Esse é o neutro. E aí quando a gente fala também de posições under-over, abaixo ou acima, né? Então eu posso também estar otimista com o setor aqui de energia da bolsa, e aí eu monto eu invisto mais, né? Eu aloco mais capital aqui do meu fundo em empresas desse setor. Então eu estou over no setor de energia. Over em relação a quê? Ao benchmark, a quanto é o percentual dessas empresas dentro do benchmark. E a mesma coisa, né, para under, vale também, eu estou under aqui num setor que eu acho que vai performar mal dentro da bolsa, então eu fico com uma exposição menor do que essas empresas do setor têm no benchmark, tá? Então é isso, neutro, under e over. Não, excelente, super claro. Queria só voltar a falar de long and short também rapidinho, né? A gente também costuma falar aqui de exposição, né? Você tem exposição líquida e a exposição bruta, né? Net, gross. Quando a gente está falando aqui dessas expressões, o que a gente está querendo dizer? Legal, até já cantei um pouco ali falando de exposição líquida, né? Geralmente a gente usa essas expressões também para fundos long and short, tá? Então, vamos lá. O que é eu vou começar aqui pela exposição bruta, tá? Mais fácil. Ou exposição gross, que a gente chama, tá? Também um termo bastante utilizado, né? Quando eu tenho uma estratégia long and short, eu estou comprado em alguns papéis e estou vendido em outros papéis, certo? A minha exposição bruta ou gross é basicamente a soma em módulo do percentual da minha carteira que eu estou alocando tanto na parte comprada quanto na parte vendida, tá? Um exemplo, eu estou com 50% do meu fundo comprado em ações e 50% vendido em ações, tá? Casadinho aqui, um long and short neutro, por exemplo. Quanto que é a minha exposição bruta ou exposição gross? É a soma dos dois em módulo, né? Então, é 50 mais 50, 100% de exposição bruta eu tenho dentro do meu fundo. E quanto é que é a exposição líquida? Exposição líquida, aí sim eu já levo o sinal em consideração, né? Eu tenho mais 50 comprado, né? Mais 50, 50 vendido, menos 50, minha exposição líquida é zero. Então, eu estou com gross de 100 e com o net, né? Que é a mesma coisa aqui que exposição líquida, exposição net zero, tá? Isso é característica de um long and short neutro, né? Agora vamos falar de um long bias, por exemplo. Long bias são os fundos que trabalham mais ativamente aqui essa exposição líquida, né? Então, um fundo long bias pode estar, por exemplo, né? Fala assim, estou trabalhando com 150% de exposição bruta, e ele consegue fazer isso porque ele pode ficar basicamente 100% da carteira comprada e ele aluga, né, os papéis e vende 50% da carteira também. Então, somando em módulo, eu estou 150% de exposição bruta, né? Estou com um risco razoável aqui em relação, né, no fundo, quando a gente olha a exposição bruta. Estou com bastante coisa alocada, tanto para comprada quanto para vendida. E de exposição líquida, quanto é que eu estou? Aí eu faço a diferença, né? Eu estou 100% comprado e 50% vendido, eu estou com exposição líquida de 50% para mais, né? Mais 50%. Estou comprado em 50%. Então, eu estou com uma exposição razoável à bolsa aqui, ou aqueles papéis como um todo, né? Eu estou mais comprado do que vendido. Estou com exposição líquida net positiva. Eu posso estar também, nada impede de eu estar com essa exposição líquida negativa, tá? Se eu acreditar que o mercado, que a gente está aqui num bear market, né? Ou seja, um mercado de queda, um mercado com tendência de queda, eu posso ficar, inclusive, com um net negativo, que a gente chama, né? Net negativo é a exposição líquida, né? Exposição net negativa. Eu estou mais vendido do que comprado na minha carteira, né? Então, posso acontecer, eu estou 150% de gross e menos 10%, né, com net negativo, tá? Então, a gente pode ter esse tipo de situação também.
Legal, perfeito, ficou super claro. E você acabou de mencionar, estou com exposição vendida porque, enfim, um bear market, né? Um mercado com uma visão um pouco mais negativa. Até queria que você explorasse isso um pouquinho mais, né? Então, bear market é uma visão mais negativa. A gente também tem, né, o contrário, que seria bull. Consegue explicar pra gente um pouco a diferença entre bull e bear? Exatamente, essas são as expressões mais utilizadas, né? Acho que o pessoal conhece um pouco mais. É basicamente você pegar o tipo de animal que a gente está falando, né? O bull market, né? Que o bull é o touro, né? O touro ataca como? Ele ataca com chifre, né? Então ele faz esse movimento de baixo para cima, né? Atacando com o chifre. Então, quando a gente fala que o mercado tá bull, né? Estamos em bull market, é um mercado ganhador, né? Que está se apreciando, um mercado para cima, se valorizando, né? E do outro lado a gente tem o urso, né? O bear. E bear market, por que ele é ao contrário, né? Porque o urso ele ataca com a pata, né? De cima para baixo. Então aqui significa que o mercado está em queda, né? O mercado está em depreciação, em drawdown. E aí, por isso, a expressão aqui de bear market. Nossa, vou ser sincera, eu sabia que bull vinha do touro e era, enfim, um cenário mais otimista, que bear era do urso, era um cenário mais negativo, mas eu não sabia que era por causa do jeito que eles atacam, que é de baixo pra cima, de cima pra baixo. Essa foi nova pra mim, confesso. Um jeito fácil de gravar, né? Agora eu não vou esquecer mais, nunca mais. Bom, Cava, excelente. Acho que, enfim, com isso a gente encerra o nosso papo. Eu, particularmente, achei super importante, né? Poxa, todo educativo aqui que você trouxe, sem contar que você foi super didático aí nas explicações. Acho que, né, é extremamente valioso aqui para os nossos clientes, né, investirem com cada vez mais informação. Obviamente, tem muita coisa que fica de fora, né? Acho que aqui não dá pra gente abordar tudo, mas pensando, acho que eventualmente a gente até pode fazer uma continuação aqui desse nosso bate-papo, para trazer, enfim, outras dúvidas e outros bordões. Mas, enfim, muito legal poder contar com a sua participação aqui no Mind Asset. Muito obrigada, né, por ter topado aqui gravar com a gente. E espero que a gente se veja aqui numa próxima. Legal, eu que agradeço. Foi super bacana. Legal aí tá próximo de todos aí, podendo explicar um pouquinho aí desses jargões aí utilizados no mercado. Fechado. Bom, para os nossos ouvintes, né, sempre bom lembrar, sigam a Itaú Asset nas nossas redes sociais para acompanhar os nossos conteúdos diários. E se você gosta aqui do Mind Asset e ainda não está inscrito no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro aqui dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.